Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui vai o vídeo da resolução da lista estendida, a lista que eu mandei o link para vocês, as questões que estavam em PDF. Essa lista de cartografia é uma lista com mais questões, mais diversificadas para aqueles que querem aprofundar um pouquinho mais no assunto, para aqueles que ainda sentem alguma dúvida, ou para aqueles que estão realmente curiosos e querem ter mais questões para responder, tá? Essa é uma lista diversificada, como vocês podem ver, tem questões dos variáveis níveis, e se tiverem alguma dúvida, depois que vocês terminarem de ver o vídeo, se tiver algum conceito que vocês ainda não entenderam, ou se tiver alguma dúvida em alguma coisa que eu falar aqui durante esse vídeo, podem entrar em contato, podem mandar mensagem que a gente vai sanando cada uma dessas dúvidas, tá? Não se acanhe. Então vamos embora. Primeiro, na apresentação de uma escala, a representação 1/200 é igual a 1/200. Utilizando-se desse exemplo, pode-se afirmar que então toda escala numérica você vai representar assim, numa relação 1/x, que é equivalente a uma fração qualquer 1/x. Tá? Vale lembrar, conhecimento de fração, que esse número aqui de cima ele é chamado de numerador. E esse aqui de baixo é chamado de denominador. Se vocês observaram e viram o vídeo da resolução da lista normal, vocês vão se lembrar que eu disse que quanto menor for esse segundo número aqui, maior será a escala. E quanto maior for esse número aqui, menor será a escala. Ou seja, quanto maior for o denominador, menor será a escala. E quanto menor for o denominador, maior será a escala. Vamos para as questões. Maior será a escala quanto maior for o denominador. Não. Maior será a escala quanto menor for o denominador. B. Menor será a escala quanto maior for o denominador. Perfeito. Quanto menor for o denominador, ou quanto maior for o denominador, menor será essa fração. Menor será a escala. C. Menor será a escala quanto maior for o numerador? Não. Na verdade, quanto maior for o numerador, maior será essa escala. Que essa fração ela vai ter maior valor. Maior será a escala quanto menor for o numerador? Não. Maior será a escala quanto maior for o numerador. Apesar da gente saber que essas frações são sempre representadas com um numerador único, tá? Que é equivalente a 1. É sempre 1. Mas imagine que eu tenho, por exemplo, uma escala de 2/20 versus uma escala de 4/20. Então essa escala de 4/20 ela é maior, tá? Enfim. Então letra B. Segunda. Escala é uma relação de proporção entre a distância horizontal no terreno e a distância na representação cartográfica. Vamos embora. É correto afirmar. Em uma escala de 1/20.000, a distância no terreno é diminuída 20.000 vezes para ser representada no papel. Olha que coisa interessante que ele traz aqui nessa questão. Vamos ver isso aqui. Lembra da questão da foto, na lista comum? Basicamente é o seguinte, você tem um objeto que está presente na realidade. Pode ser qualquer objeto. E aí, de repente, eu tenho um papel. Eu quero representar esse objeto dentro do papel. E para representar esse objeto dentro do papel, eu vou ter que reduzir essa realidade em uma quantidade X de vezes. Que é basicamente isso que ele está me dizendo, tá? Então, da realidade para pôr no papel, eu faço uma redução. Agora,
Da mesma forma, eu posso observar dentro de um mapa um objeto que foi representado. E aí, então, pensar em como seria isso dentro da realidade e fazer uma ampliação da realidade para o papel, uma redução, do papel para a realidade, uma ampliação. E aí vai variar de acordo com a escala. Ele citou que você tem uma escala de 1 para 20 mil, e isso significa que a realidade foi reduzida 20 mil vezes para caber dentro do papel. Então, verdadeiro. Letra A. B. Em uma carta cuja escala é de 1 para 10 mil, uma distância qualquer nessa carta deve ser reduzida 10 mil vezes para corresponder à distância no terreno. É aqui que mora o perigo. Falso. Na verdade, ela não deve ser reduzida. Ela deve ser aumentada. Veja, ele está falando da distância qualquer na carta, no desenho, para ser vista no terreno, ou seja, na realidade. Ele está falando do desenho para a realidade. Ele está falando em ampliação. Se a escala é de 1 para 10 mil, você tem que ampliar 10 mil vezes e não reduzir. Tá? Uma vez determinada, então falso. Uma vez determinada a escala numérica de um mapa, não há necessidade de recalculá-la caso esse mapa seja ampliado. Falso. Se você amplia o mapa, isso significa que você tem diferentes áreas representadas agora e diferentes detalhamentos. Então, a escala muda e você precisa recalculá-la. Se uma carta com escala de 1 para 50 mil for reduzida 2 vezes, sua escala será de 1 para 25 mil. Falso também. Todas as vezes que vocês quiserem reduzir uma escala, significa diminuí-la. Uma escala que está de 1 para 50 mil, e eu quero reduzir ela em 2 vezes, significa que ela vai diminuir. Então, como é que ela vai para 1,25 mil, que é uma escala maior do que 1 para 50 mil? Então, quando eu faço uma redução da escala em 2 vezes, é a mesma coisa de multiplicar 1 sobre 2. Ou seja, 1 sobre 100 mil. Se eu vou fazer o processo de ampliação dessa escala, ou seja, eu estou aumentando o valor dessa escala de 1 para 50 mil em 2 vezes, ou seja, eu amplio 2 vezes, eu multiplico por 2 sobre 1. O número que eu vou ampliar vai estar aqui em cima, se eu for fazer uma ampliação. Então vamos lá. Vai dar 2 sobre 50 mil, que é igual a 1 sobre 25 mil. Se eu ampliar essa escala em 2 vezes, eu sempre vou multiplicar por 2 em cima. O número fica em cima de vezes que eu quero fazer essa ampliação. Se eu vou fazer uma redução, eu vou multiplicar embaixo a quantidade de vezes que eu quero fazer essa redução. Então, se eu vou fazer uma redução em 2 vezes dessa escala de 1 para 50 mil, eu vou ter uma escala de 1 para 100 mil. Se eu vou fazer uma ampliação dessa escala de 1 para 50 mil,
eu vou ter uma escala de 1 para 25.000. Então não é se ela for reduzida por 2 vezes, é se ela for ampliada em 2 vezes, a escala será de 1 para 25.000. Então, falso, tá? Letra A. Terceira, para se trabalhar com mapas, é imprescindível usar adequadamente a escala cartográfica. É correto afirmar que, quanto menor a escala, maior o nível de detalhamento. Não. Quanto maior a escala, maior o nível de detalhamento. Tá? Quanto menor a escala, menor o nível de detalhamento. Então, falso. B. O uso da escala cartográfica, embora seja importante, não é obrigatória na confecção de mapas. Não. A escala cartográfica, todo mapa precisa da escala. É um dos elementos primordiais do mapa, assim como o título, assim como a orientação, assim como a legenda, assim como a fonte. Alguns elementos fundamentais do mapa e que são necessários para guiar na orientação, tá? C, então falso. C, quanto maior a escala, menor o nível de detalhes da área. Não, quanto maior a escala, maior o nível de detalhes. Falso. Quanto maior a escala, maior o nível de detalhamento da área que se deseja representar. Perfeito. A escala cartográfica não prediz o nível de detalhamento das áreas que se deseja representar. Falso. Ela prediz sim. Tanto é que, quanto maior a escala, maior o nível de detalhe, de detalhamento. Tá? Então, prediz sim. Quarta. Um levantamento topográfico, a distância real entre dois pontos, desão, 120 metros. Se o levantamento for representado em uma planta com a escala de 1 para 1000, ok. Ele quer a distância, ele quer o desenho. Ok, vamos lá. 1 centímetro nesse mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. Ok? E 120 metros equivale a quanto? 120 metros é a mesma coisa de 120 vezes 10 a 2 centímetros. X é igual a 120 vezes 10 a 2 dividido por 1000. 10 a 2 corta com 10 a 2, 0 corta com 0, 12 centímetros. Olha aí, bem de bola. Sabendo-se que a distância real entre duas cidades é de 150 km, desão 150 km, e sua representação em um mapa, desinho é 2,5 centímetros, ele quer a escala. Simbora. A escala é igual a desinho sobre desão. Vamos embora. A escala é igual a... Bom, eu tenho que converter esse carinha aqui em centímetros. Regra dos 5 zeros, 150 quilômetros é equivalente a 150 vezes 10 a 5 centímetros. Agora ficou fácil. 2,5 que é desinho, dividido por 150 vezes 10 a 5. Agora, olha só isso. Vou facilitar a minha vida, vou multiplicar todo mundo por 2 aí. Multiplico por 2 em cima, multiplico por 2 embaixo. 2,5 vezes 2, 5. 150 vezes 2, 300 vezes 10 a 5. Pode isso, professor? Pode. 5 dividido por 300 dá 1 sobre 60 vezes 10 a 5. Olha só. Vamos lá. 1 sobre 60
1, 2, 3, 4, 5. Letra C. O mapa de uma rodovia apresenta uma escala em metros de 1 para 50 mil. Ok. Se um trecho da rodovia apresenta 6 km de comprimento retilíneo, ele quer o valor do comprimento no mapa. Ele te dá o Dzão, que é 6 km, e Dzinho ele quer descobrir. Ou seja, ele te dá o comprimento na realidade e quer descobrir no mapa. Ok. 1 centímetro nesse mapa corresponde a 50 mil centímetros na realidade. Olha só, que bonito. E 6 quilômetros? Ah, mas está em quilômetros. Vamos transformar em centímetros? Regra dos 5 zeros. É equivalente a 6 vezes 10 a 5 centímetros. Então, 6 vezes 10 a 5 centímetros é igual a quanto? X é igual a 6 vezes 10 a 5 centímetros dividido por 50 mil. Aqui eu tenho 10 a 5, né? Corta 1, 2, 3, 4. Sobra 10 aqui em cima. Vai ficar 6 vezes 10, 60, dividido por 5, dá 12. 12 centímetros. Então no mapa vai estar 12 centímetros. Sétima. Em um desenho estrutural de uma estrada, um segmento de reta de 20 centímetros, esse é o desenho, que representa uma estrada, está projetado em uma planta topográfica desenhada na escala de 1 para 1000. A escala é de 1 para 1000. 1 para 1000. Com base nos dados, a estrada projetada possui medida real. Ou seja, ele quer saber qual é o Dzão. Vamos lá. 1 centímetro nesse mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. E 20 centímetros nesse mapa equivale a quanto? X. X é igual a 1000 vezes 20. X é igual a 2 vezes 10 a 4 centímetros. Ou, se você quiser cortar, 0,2 quilômetros, tá? Não sei como é que ele vai querer. Aí ele quer em metros. Então, transformar em metros é só cortar duas casas. Ou 2 vezes 10 a 2 metros. Tá bom? Aqui eu cortei 5 casas. Aqui eu cortei duas casas. Então, 200 metros. Vamos ver as alternativas. 200 metros. Oitavo. Para representar no papel uma linha reta que no terreno mede 45 metros, Dzão é 45 metros, foi usada a escala de 1 para 50. Olha só. Essa reta no papel medirá. Essa reta no papel é o desenho, ou seja, no desenho, na fotografia, enfim. Então vamos calcular. Vamos pegar a escala. 1 centímetro nesse mapa equivale a 50 centímetros na realidade. Só que aqui está em metro, não é isso? Vamos converter. 45 metros é o mesmo que 45 vezes 10 a 2 centímetros. Ótimo. 1 centímetro no mapa equivale a 50 centímetros na realidade. E um terreno que na realidade tem um tamanho de 45 vezes 10 a 2 centímetros. No papel medirá quanto? X. X é igual a 45 vezes 10 a 2 dividido por 50. 0 corta com 0. 45 dividido por 5 dá 9.
vai ficar 9 vezes 10. 90 centímetros. 90 centímetros. No mapa de uma reserva indígena, cuja escala é de 1 para 20 mil, o traçado entre o posto de saúde da comunidade e a Cachoeira da Fumaça é de 10 centímetros. Indique a distância real em linha reta em quilômetros entre os dois lugares. Então vamos lá. Ele vai te dar a escala, que é de 1 para 20 mil. E ele vai te dar a distância no mapa, que é 10 centímetros. E quer saber o desão em quilômetros, viu? Então vamos embora. Vamos pegar pela escala. 1 centímetro no mapa equivale a 20 mil centímetros na realidade. E 10 centímetros equivale a quanto? X é igual a 20 mil vezes 10. X é igual a 2 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 a 5 centímetros. Regra dos 5 zeros. 2 vezes 10 a 5 centímetros equivale a 2 quilômetros. Vamos ver? 2 quilômetros. 10. A escala cartográfica expressa as dimensões presentes em um mapa e sua correspondência no terreno. Considerando a distância de 6 centímetros entre dois municípios, Dzinho igual a 6 centímetros em um mapa, com a escala numérica de 1 para 1 milhão, a escala de 1 para 1 milhão. Qual é a distância em linha reta entre eles? Ele quer Dzão. Então vamos embora. 1 centímetro nesse mapa equivale a 1 vezes 10 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 a 6 centímetros na realidade. E 6 centímetros equivale a x. X é igual a 6 vezes 10 a 6 centímetros. Só que aqui ele quer em quilômetro. 6 vezes 10 a 6 centímetros é a mesma coisa de 60 vezes 10 a 5 centímetros. Regra dos 5 zeros equivale a 60 quilômetros. Tá? Logo, a distância é 60 quilômetros. Vamos para 11. A escala cartográfica, elemento presente nos mapas, indica a relação de proporção, enfim. Considerando que a distância entre duas cidades no mapa, Dzinho, é igual a 12 centímetros, e tem uma escala numérica de 1 para 7 milhões, vamos embora, é correto concluir que a distância entre essas duas cidades, ele quer Dzão, é a mesma coisa. 1 centímetro nesse mapa equivale a 7 vezes 10 a 6 centímetros na realidade. E 12 centímetros equivale a quanto? A x. X é igual a 12 vezes 7 vezes 10 a 6 centímetros. Bom, 12 vezes 7, 14 vai a 1, 7, 8, 84. X é igual a 84 vezes 10 a 6 centímetros. Ou, ele quer em que? Em metro, em quilômetro? Ele quer em quilômetro. Ou 840 vezes 10 a 5 centímetros, que equivale à regra dos 5 zeros, a 840 quilômetros. Perfeito.
Na escala gráfica 1:25, 50 metros equivale. Se nessa escala 1 centímetro equivale a 25 centímetros, 50 metros, tá? Ele está me dando em metros, então metros, 50 metros equivale a quantos centímetros? A 50 vezes 10 a 2 centímetros. Logo, se 1 centímetro nesse mapa vale 25 centímetros, e 50 vezes 10 a 2 centímetros equivale a quanto nesse mapa? X é igual a 50 vezes 10 a 2 dividido por 25. Corta, corta. X é igual a 2 vezes 10 a 2 centímetros. X é igual a 200 centímetros. Na escala gráfica 1:50, quanto representa 30 metros? A escala é de 1:50. Ele me diz que 30 metros é o desão. Ele quer descobrir quanto é que é o desinho. Ou seja, quanto é que representa dentro do mapa? Bom, 1 centímetro nesse mapa equivale a 50 centímetros na realidade. 30 metros é a mesma coisa de 30 vezes 10 a 2 centímetros. E 30 vezes 10 a 2 centímetros equivale a quanto? Então, se 1 centímetro no mapa equivale a 50 centímetros na realidade, quanto que no mapa terá para representar 30 vezes 10 a 2 centímetros? Então vamos embora. X é igual a 30 vezes 10 a 2 dividido por 50. Corta, corta. 300 dividido por 5, 60. 60 o quê? Centímetros. 60 centímetros. 14. Em uma escala topográfica foi observada a seguinte representação. Em uma carta topográfica foi observada a seguinte representação. Essa representação é uma escala. A gente não está tão acostumado com ela, mas essa é uma escala do tipo gráfica, tá? A gente falou em sala de aula. Isso significa que essa carta foi desenhada utilizando-se a escala de quanto? Bom, como é que a gente vai descobrir a escala de uma escala representada dessa maneira? Fácil. Cada distância dessa aqui, observe, ela é uniforme e é padronizado, que é equivalente a 1 centímetro, tá? Então, você observa que a cada x você aumenta 50. Aqui você tem 50, aí aumentou mais 50 metros, aí foi para 100 metros, aí aumentou mais 50, aí foi para 150 metros, aí aumentou mais 50, aí foi para 200 metros. Então, cada espaçozinho desse aqui, que corresponde a x, representa 50 metros. Para fazer a leitura, a gente convenciona que esse espaço equivale sempre a 1 centímetro no mapa. Logo, eu estou dizendo que Dzinho é igual a 1 centímetro. Tá? Isso é convenção. Como é que eu vou calcular a escala agora? Escala é Dzinho sobre Dzão. 50 metros equivale a quantos em centímetros? A 50 vezes 10 a 2 centímetros. Logo, a escala é igual a, quem é Dzinho? 1 centímetro. Dzão, 50 vezes 10 a 2. Logo,
1 sobre 5.000. Logo, a escala é de 1 sobre 5.000. Continuando. Então, letra E. 15. Assinale verdadeiro V ou F falso para as sentenças a seguir. Então, observe que nessa questão você tem duas escalas representadas de maneira diferente. Essa primeira aqui é uma escala que a gente chama de escala gráfica, tá? E essa aqui a gente tem uma escala que ela é chamada de escala numérica. Muito bom. Lembra que eu falei? Vamos lá. A escala B é uma escala gráfica. Falso. A escala B é uma escala numérica. A escala B indica que o desenho foi representado 5.000 vezes menor que o seu tamanho real. Lembra daquilo que eu falei? Quanto você vai da realidade para o mapa, para o desenho, a gente vai reduzir. Se é uma escala de 1 para 5.000, significa que eu vou reduzir o desenho, ou melhor, vou reduzir a realidade em 5.000 vezes. Então, o desenho foi representado 5.000 vezes menor que o seu valor no tamanho real. De fato. A escala A é uma escala gráfica. Bom, a escala A, de fato, é uma escala gráfica. Perfeito. Verdadeiro. A escala B indica que o desenho foi representado 5.000 vezes maior que o seu tamanho real. Aí é falso. Na verdade, se você quer colocar uma realidade dentro de um mapa, você vai ter que reduzir e não aumentar, tá? Então, na verdade, ele foi representado 5 vezes menor, tá? Lembre que a representação dentro do mapa, ela sempre é menor do que a da realidade, tá? Então, falso. A escala A mede 14 quilômetros em cada segmento de números. Então, vamos lá, vamos cuidado. Ela mede 14 quilômetros em cada segmento de números. Observe aqui que, como eu falei, é uma escala gráfica. E aí, aqui você tem um segmento. Aqui também tem outro segmento. Aqui também tem outro segmento, tá? E aqui é meio que um meio segmento, tá? Basicamente, esses segmentos se convenciona-se sempre que eles equivalem a 1 centímetro no mapa. E observe que de 10 para 14 quilômetros é uma diferença de 4 quilômetros. Então, cada espaçozinho desse, 4 quilômetros. De 6 para 10, 4. De 10 para 14, 4 quilômetros. De 2 para 6, 4 quilômetros. Ok? Então, isso significa que 1 centímetro no mapa, que é o desenho, equivale na realidade 14 quilômetros. Só que ele diz assim, a escala A mede 14 quilômetros em cada segmento de números. Não. Não. Porque não é 14 quilômetros em cada segmento. É 4 quilômetros em cada segmento, tá? O segmento é esse espaço X, esse espaçozinho aqui. Um segmento, 2 segmentos, 3 segmentos.
Então, cada segmento mede 4 quilômetros. Então, falso também. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Essa daqui, B de bola. 16. Ao considerar que um segmento possui comprimento real de 60 centímetros, então ele tem um comprimento real de 60 centímetros, real. Ou seja, ele está falando da realidade. Qual será o seu comprimento representado na escala 3:1? Aí você tem essa escala aqui que é mirabolante. 3:1. Tá? A mesma coisa. Tem um mapa doidado desse que 3 centímetros no mapa equivalem a 1 centímetro na realidade. É uma escala de ampliação. Tá? Se 3 centímetros no mapa equivale a 1 centímetro na realidade, e 60 centímetros na realidade equivalem a quantos no mapa? Se daqui para cá você dividiu 3 vezes, significa que daqui para cá você também vai fazer isso. Então, na verdade, é só multiplicar por 3, que daria 180 centímetros. Tá certo? Logo, o comprimento é equivalente a 1,8 metros, já que é só voltar 2 casas. 1,8 metros, olha aqui. 17. Na fotografia a seguir é indicada a distância D, Dzão, a distância real, entre o início e o fim de uma pista de pouso e decolagem em um aeródromo, tá? Então ele está me dizendo que a distância real é de 2,5 quilômetros. Em uma representação cartográfica construída na escala de 1 para 100 mil, a escala de 1 para 100 mil, a distância adesão corresponde a, olha que malícia aqui, ele colocou justamente a letra Dzão. Só que Dzão aqui nesse caso, que ele está pedindo, é o nosso Dzinho, é a distância no mapa, é a distância no desenho. Então, maliciosa a questão, tá? É a distância no mapa que ele está querendo aqui. Apesar de ter um Dzão aqui, foi realmente na malícia. O cara acordou de mau humor e fez essa questão. Então vamos lá. 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros na realidade. Aí eu tenho 2,5 quilômetros aqui, que é o da realidade, que é o equivalente a 2,5 vezes 10 a 5 centímetros. Regra é dos 5 zeros. Então, 2,5 centímetros vezes 10 a 5 centímetros equivale a quanto no mapa? X. X é igual a 2,5 vezes 10 a 5 dividido por 100 mil é igual a 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ótimo. 10 a 5. Tá? 10 a 5 corta com 10 a 5. X equivale a 2,5 centímetros. Então a resposta é B de bola. 18. A escala é uma dimensão matemática entre um objeto real e o representado. Bom, nesse contexto, uma edificação desenhada graficamente com dimensões de 8 centímetros de largura por 6 centímetros de comprimento deverá ser executada respectivamente com medidas de 6 metros e 4,50 metros. A escala adotada nesse projeto é de quanto? Então vamos lá. Você vai pegar esse mapa.
e ele vai colocar duas edificações. Tem uma edificação A e tem uma edificação B. Ele está me dizendo que essas edificações desenhadas, ou seja, no mapa, o desenho, tá? Correspondem, respectivamente, a 8 centímetros e 6 centímetros, tá? Que seria basicamente aqui a largura e aqui seria o comprimento. Massa. E quando eu vou para a realidade, ela está me representando o quê? Ela está me representando, respectivamente, né? 6 metros e 4,50 metros. Legal. Esse é o desão. Ele quer a escala. Então vamos lá. A escala, você sabe, é desenho sobre desão. Vamos converter então desses dois. Vamos utilizar, vamos descobrir a escala pela largura, que eu acho que é mais fácil. Então os dados. Desenho é igual a 8 centímetros. Desão é igual a 6 metros, que é equivalente a 600 centímetros. Logo, a escala é igual a desenho, que é 8, dividido por 600 centímetros. Vamos, 8 dividido por 6, 4 sobre 3, 0. 4 dividido por 3 é igual a 0. Vamos fazer aqui a conta. 4 por 3 vai 1. Deixa eu ver. Sobra 1. Vai 10. Vai 1. Vai 3. Tá certo isso aqui? Simbora. 1,3 aproximadamente. E vai ficar nisso. Então vai ficar estranho. Deixa eu ver. Ou fiz errado? Ah, desculpa. O óbvio às vezes é... Vamos lá. Não precisa dividir tudo isso não. Veja. Deu 4 por 300. Não sei não. Divida por 2. 2 sobre 150. Divida por 2. 1 sobre 75. Ô Glória. Logo a escala é de 1 para 75. Eu resolvi dividir, não sei porquê. Tá? Então, letra D de dado. 19. Deseja-se ampliar o desenho de um detalhe para a escala 1/20. Originalmente desenhado na escala 1/50. A cota no desenho original assinala o valor 1 em 50 metros. O tamanho desse detalhe em centímetros a ser desenhado na escala ampliada será. Essa questão aqui está também na maldade, mas fala-se sobre ampliação e redução de escala. Lembrando, quando eu vou fazer uma ampliação de uma escala, eu estou aumentando essa escala, ok? E aí quando a gente amplia essa escala, lembra que a gente vai multiplicar pelo número de vezes que eu estou ampliando dividido por 1. Quando eu estou fazendo uma redução dessa escala, eu estou fazendo uma diminuição. Ou seja, quando eu faço uma redução de uma escala para outra, estou fazendo uma diminuição. E o cálculo é exatamente multiplicar isso de 1 sobre
x, sendo x o número de vezes que a gente vai fazer essa ampliação ou redução, tá? O que acontece nessa questão é o seguinte. Então temos dois momentos aqui. O primeiro momento é ele mostrando que a cota no desenho original assinala um valor de 1,50 metros. Então o tamanho de desão, na realidade, é de 1,50 metros. Ele me fala que eu tenho duas escalas. A primeira escala utilizada foi a escala de 1 para 50. Só que agora eu quero ampliar para a escala de 1 para 20. Ok. Então eu quero utilizar essa. Aí ele quer saber o quê? O tamanho deste detalhe em centímetros a ser desenhado, ou seja, o tamanho no desenho será de quanto? Ele quer saber quem é desenho. Então vamos reunir as informações. A escala é igual a 1 sobre 1 para 20. O tamanho real, né, na realidade, é 1,50 metros, que é a mesma coisa que 150 centímetros. Ele quer o desenho. Tá. 1 centímetro no desenho equivale a 20 centímetros na realidade. E 150 centímetros equivale a quanto? A x. X é igual a 150 dividido por 20. Corta, corta. 15 dividido por 2, 7,5 centímetros. Então o tamanho a ser desenhado é de 7,5. 20. Considerando que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Pet é de 2 centímetros, a escala aproximada dessa representação cartográfica é. Então, basicamente, ele está me dizendo que a distância no mapa é de 2 centímetros. É o desenho. Ele quer saber qual é a escala. Então, cadê o desão? Você vai para o mapa. Observe que o local onde os destroços foram avistados e o PET, ele está com a distância aqui de 2.500 quilômetros. Então é desão. Certo? Regra dos 5 zeros, 2.500 quilômetros é o mesmo que 2.500 vezes 10 a 5 centímetros. Eu quero a escala. Então toma. Escala é desenho sobre desão. Desenho é 2 centímetros. E desão é 2.500 vezes 10 a 5. Tá? Vou fazer uma coisa boa aqui. Ao invés de dividir, vou multiplicar todo mundo por 5. Multiplico aqui. Multiplico aqui. Aqui vai dar 10. E aqui vai dar 25 vezes 5, 125. Vezes 10 a 7, tá? Eu trouxe esses zeros aqui para cá. Vou cortar esse zero aqui com esse. Vai dar 1 sobre 125 vezes 10 a 6. Essa é a escala. 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra E. Tá bom, pessoal? Essa foi a resolução da lista estendida das questões de cartografia. Se ficou alguma dúvida, se ficou tanto conceitual quanto também da resolução das questões, pode mandar mensagem, pode perguntar, enfim, me procurem, tá? Essa foi uma lista mais diversificada,
mas espero que tenha sido proveitoso para vocês e que isso ajude cada vez mais a vocês aprimorarem o conhecimento em relação a esse assunto. Muito obrigado e é isso. Bom proveito a vocês.